Olá, gente, eu sou Raíssa, fisioterapeuta, especialista em neuropediatria e neurodesenvolvimento. Hoje eu vim trazer para vocês uma dica de como a gente estimular o bebê de 2 a 4 meses de idade. O que é importante? O que a criança está fazendo, começa a fazer nesse período? Então, o bebê com 2 a 4 meses de idade já começa a ter uma melhor coordenação dos olhos. Ele começa a desenvolver a visão binocular. Então, ele começa já a usar os dois olhos ao mesmo tempo. Uma coisa que é interessante, a gente o quê? Está estimulando a parte visual com esses altos contrastes. E o bebê dessa faixa etária já começa a ter a percepção da face. Então, os exemplos de contraste seria esse tipo de contraste, que são interessantes de estar estimulando o bebê, tá bom? Às vezes até estimulando algum desenho da própria face ou a nossa própria face. A mãe, por exemplo, pode estar usando um batom vermelho para estar conversando com seu filho, que a criança já comece a interagir também com os pais. Então, uma forma interessante é a gente começar a estimular o bebê com uma altura de 40 centímetros e a gente quer mostrando de um lado e para o outro. A gente pode estar fazendo isso em média de uns 5 minutinhos. A gente também tem alguns recursos, como esse chocalho, que ele é de alto contraste, e também tem a questão auditiva, que a gente pode estar batendo aqui de um lado para o bebê olhar e virar, e também para o outro lado. E os brinquedos com luzinhas. Os brinquedos com luzes, eles também chama a atenção do bebê para a gente estar estimulando. Então, a gente pode estar aqui mostrando para o bebê para cá, para o lado, para o outro, e assim ele vai o quê? Melhorando a questão visual e virando a cabecinha para um lado para o outro. E nisso ele vai tendo a percepção da sua mão e dos seus pés. Tem uma postura que é extremamente importante, que a gente já deu dica no vídeo anterior, que é a postura o quê? De barriga para baixo, que é o tummy time. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa estimulação com o bebê de barriguinha para baixo. Então, o bebê com 3 meses por volta, ele tem que estar com o bracinho apoiado e a cabeça bem levantada. Então, a gente pode também estar chamando a atenção do bebê com a estimulação visual e com os brinquedinhos. Também um chocalhozinho, algo nesse sentido, a gente pode estar estimulando. E quando chega por volta ali dos 4 meses, o bebê ele já consegue começar a pegar esse brinquedo, a pegar na mão, tanto nessa posição prona quanto na posição supina. E também a gente pode colocar o quê? De lado, para o bebê já começar a ter a intenção de rolar. Então, quanto mais a gente conseguir brincar, conversar e estar interagindo com o bebê, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Então, as principais dicas é fazer uma estimulação visual com o bebê, colocando algo de alto contraste, colocando na frente do bebê, colocando para um lado e para o outro e deixando o máximo possível de tempo ele na postura ponto, colocando um brinquedinho, colocando para um lado e para o outro. Se o bebê tiver muita dificuldade de ficar nessa postura ou não gostar, a gente pode estar auxiliando, segurando ele aqui nessa posição do tronco e fazendo uma força um pouquinho para cima. E a gente fazer isso pelo menos uns 5 minutinhos. Às vezes nem precisa colocar brinquedo. Para o que ele ter essa facilidade para a gente conseguir ficar nessa postura com os bracinhos apoiados. Então, essa fase é muito interessante a gente estar estimulando e brincando com o bebê. Então, tá conversando com o seu bebê, tá dando um toque. Então, são coisas interessantes que a gente pode estar fazendo que vai melhorar o desenvolvimento do seu filho. Então, se você tem dúvida se o seu filho tem um atraso ou não no desenvolvimento motor, aqui na Neuroped a gente pode estar ajudando vocês usando essa escala, a Alberta, que é uma escala que ajuda a gente saber se a criança está na normalidade ou não. E se você suspeita, é muito melhor você trazer para a gente estar avaliando, que somos especialistas nessa área de neurodesenvolvimento, do que a gente deixar o tempo passar. Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente.